Eu me chamo Marcelo Batz e você está no canal Encontros Invisíveis. Sejam todos bem-vindos. E esse relato de hoje aconteceu comigo, eu ainda era bem garoto ainda, eu estava ali por volta dos meus 20 anos, né? E eu não sabia bem o que estava acontecendo. A gente estava num grupo de amigos, estávamos em Juiz de Fora, né? Fazendo um passeio, a gente já tinha saído, já tinha bebido algumas, os amigos todos, a galera. A gente devia estar ali num grupo de talvez umas 10 pessoas mais ou menos. E tinha um amigo nosso que já saía com a gente, já bebia com a gente de vez em quando, e ele teve um comportamento muito estranho, ninguém sabia explicar, e eu vou contar para vocês detalhadamente aqui o que aconteceu. A gente já tinha saído, como eu falei para vocês, já tinha bebido um pouco, comido alguma coisa, nos eventos que a gente fez ali em Juiz de Fora, né? E aí foi chegando ali por volta das 20 horas, já era noite já, e a gente queria ir para casa, tomar um banho, trocar de roupa e voltar pra noite, né, para curtir um pouco mais, né, aquela idade de sair para todo lado, curtir mesmo. E o que acontece? A gente tava ali num apartamento e tinha praticamente uma fila pro banho, né? Nisso, um dos nossos amigos que estava no grupo, ele sentou numa cama e aí ele começou a dormir. E nisso a namorada dele viu que já tinha desocupado a fila do banho, né, e foi acordar ele, né? Ok, quando ela começou a acordar ele mudou o comportamento totalmente. Ele abriu os olhos só um pouquinho assim, ó, quase fechados, os olhos estavam cerrados. E nisso ele começou a rosnar, né? Ele começou a rosnar, ele começou a bater com as mãos na parede, né? Ele batia que sangrava, né? As mãos dele ia saindo sangue. E a gente ficou assustado, todo mundo ficou assustado. Rapidamente, a moça pegou um telefone e começou a ligar para um hospital, para vir uma enfermeira, alguma coisa assim, para mandar uma ambulância para saber o que estava acontecendo. E ele começou a ficar muito agressivo, comportamento totalmente atípico, porque ele é um cara muito calmo, muito tranquilo, magrinho, apesar de ser um cara mais alto, mas ele era magrinho, fraquinho, e a gente é ali garoto, mas a gente bem forte, a gente mexe com roça, e na época eu trabalhava também com marcenaria, mexia com madeiras e tal. E tanto eu quanto o meu amigo, a gente tinha bem força, né? E na nossa inexperiência, a gente achando aquilo tudo muito estranho, o clima muito estranho, e ele ficava rosnando com os olhos praticamente fechados, virando de um lado para o outro e dando murro nas paredes, se machucando, abriu a camisa toda, rasgou a camisa, arrebentou todos os botões da camisa que ele tava com ela, né? E rosnando. Eu falei, caramba, cara, eu nunca vi isso. Ó. E nisso, esse amigo meu falou, cara, faz o seguinte, eu vou segurar nas pernas dele e você segura nos braços dele. Eu falei, tudo bem. E aí eu segurando no braço dele, ele tinha uma força absurda. Ele tinha uma força que a gente desconhecia. Ele conseguia balançar a gente de um lado para o outro e a gente tinha bastante força ali para segurar ele, porque era dois caras assim. Eu não sou grandalhão, mas eu sempre tive bastante força física. Graças a Deus sempre fui bem forte assim. E aí a gente segurando ali, a gente não dava conta praticamente, ele balançava e jogava a gente para todos os lados. A gente ainda não tinha lidado com uma situação como aquela, o corpo dele em cima da cama, ele balançava, debatia de todas as formas para tentar se livrar das mãos da gente, e aí o amigo meu falou, cara, não adianta, vamos soltar ele que ele vai se machucar mais. Quando a gente soltou, ele levantou de olhos fechados praticamente e vinha seguindo a gente. E ainda continuava rosnando e dando soco para todos os lados, quebrando as coisas, né? Eu falei, cara, horrível, parece que o cara tá com alguma coisa aí dentro. Só que assim, eu muito garoto, eu achei aquilo totalmente estranho, porque eu sentia a energia dele totalmente diferente. Mas como eu falei para vocês, eu não sabia o que era que estava se passando com ele. Eu achava que era uma coisa espiritual, mas também não queria falar nada ali, né? Mas era o que eu sentia, só que, como disse a vocês, eu não tinha experiência com isso ainda. Mas estava vivendo ali a minha primeira experiência na vida com isso. E detalhe, ele rosnando, ele começou a vir atrás da gente, a namorada que estava ali junto chorava o tempo todo, muito triste, não sabia o que fazer mais, já tinha chamado para pedir socorro, uma ambulância, alguma coisa para poder ver o que estava acontecendo com ele, né? E o nosso medo é que ele saísse daquele jeito para a rua, entendeu? Seria muito perigoso se ele fosse para a rua e se atirasse na frente de um veículo, alguma coisa assim, era o nosso medo. E aí o que acontece? Ele começou a seguir a gente, saindo de dentro do quarto dele e veio para a porta do apartamento. A gente falou, pô, temos que trancar ele aí dentro, mas temos que fechar a porta. E ele vinha rosnando ainda, mesmo de olhos fechados, virando a cabeça para um lado e para o outro. Ele sabia onde a gente estava, né, de alguma forma, muito nervoso. Ele arranhava o peito todo, assim,
se debatendo todo e veio andando no nosso sentido. Quando ele chegou na porta do apartamento, que a gente acabou dando um mole e estava sujeito a estragar todo o nosso passeio, que estava maravilhoso até ali, né? E amigos, ele não saiu por um motivo. Quando ele chegou na porta da sala, que ele já ia começar a descer os degraus atrás da gente, rosnando, como eu falei para vocês, a luz apagou, porque tinha aquela luz automática logo do corredor à frente. Ela apagou. Quando ela apagou, ele correu para dentro da sala novamente. Ele correu, ele se assustou com o escuro, não fez bem para ele quando a luz apagou, entendeu? Aí nós já voltamos para dentro da casa, apagamos a outra luz e notamos que ele foi para dentro do quarto e se deitou e encolheu naquela posição que ele estava. E a gente não queria mexer com ele mais. Ele parou lá e ficou. Pronto. Passou mais ou menos uns 10 minutos, chega uma ambulância com 2 enfermeiras. E detalhe, as enfermeiras chegaram e falaram, onde ele está? Eu falei, ele está ali, ó, no quarto. A gente orientou onde ela estava e o que tinha acontecido. E elas já chegaram, começaram a colocar as mãos nele. Eu falei, olha só, vai com cuidado, que se ele acordar aqui daquela forma que ele acordou novamente, ele quebrou ali, quebrou aqui, e tem marcas de sangue na parede que ele tinha batido com força, né? E tem marcas de machucado nas mãos, né? Nas paredes também ficou marca de ferimento dele, entendeu? Então, assim, eu falei, poxa, vai com cuidado. A gente ficou com medo, né? Delas acordarem ele e ele acordar daquele mesmo jeito. Só que quando elas botaram a mão nele, ele já acalmou de uma vez. Ele desativou praticamente. E aí ele abriu os olhos e acordou normal. Oi, gente, o que foi? O que foi? Ele acordou dessa forma. Eu falei, cara, não acredito, é você mesmo, tá tudo bem? Ele, o que foi? Por que vocês estão aqui? O que tá acontecendo? Por que tá todo mundo aqui dentro? Ué, por que tem enfermeiras aqui? Ele começou a questionar, né? Ele começou a perguntar e olhando para um lado e para o outro, ela... Não, calma, tá tudo bem, não precisa se preocupar. Isso é a enfermeira falando com ele, né? Aí ele falou assim, mas o que tá acontecendo? Ela, olha só, seus amigos aqui estão preocupados com você. E detalhe, observa suas mãos, você tá machucado, tá vendo? Aí ele, eu tô mesmo. Ela, olha só a camisa, tá rasgada. Você tá arranhado, tá com o peito arranhado, tá vendo? Mostrando assim, né? Aí ele, poxa, o que aconteceu, gente? O que aconteceu? Ele não sabia o que tinha acontecido com ele. Falei, cara, o que houve, cara? Você não sabe? Você estava sonhando com alguma coisa? Eu perguntei pra ele. Ele falou assim, cara, eu estava sonhando que tinha uma cobra aqui. Eu estava vendo uma cobra e eu queria matar uma cobra. É o que ele falou, né? Só que assim, amigos, ele ficou totalmente diferente. Os olhos dele, durante o tempo que ele abriu um pouquinho os olhos, só aparecia o branco dos olhos. Não aparecia, assim, a menina dos olhos, entendeu? Olhando para uma direção e para outra, e ele conseguia nos ver ou nos sentir onde a gente estava para tentar nos pegar naquele momento daquele transe que ele estava nele. A gente passou um bocado de aperto com ele e depois eu perguntei para a namorada dele se já tinha acontecido. Ela falou que não tinha acontecido, ela nunca tinha visto isso, ela já estava com ele há muitos anos. Mas o que acontece naquele dia, a gente tinha saído, tinha se divertido bastante, tinha bebido também, encontrado com outras pessoas em outros ambientes. E esses lugares a gente normalmente, isso na época eu não sabia, mas esses lugares sempre tem algumas pessoas às vezes que estão mais carregadas, né? E algum ser espiritual ali, de energia muito densa, viu ele fragilizado e falou, poxa, eu tenho um gancho aqui nesse cara, eu vou colar nele. Quando chegou na casa, ele manifestou, entendeu? Isso foi o que aconteceu e a gente testemunhou isso, a gente estava num grupo, passamos um bocado de aperto. E após essa situação que aconteceu com ele, eu procurei me informar, eu conversei com a namorada dele e tal, se tinha acontecido mais vezes, diz ela que não aconteceu mais e tal, foi uma coisa assim isolada mesmo, pelo que ela acabou me relatando ali. Então o mais impressionante dessa história é que hoje, por exemplo, eu imagino muito bem o que aconteceu com a gente naquela época, e eu me recordo bem como a energia dele estava tão carregada, né? Ele estava totalmente com um rosto diferente, né? As expressões dele eram outras expressões. Então hoje eu sei disso, naquela época eu não fazia ideia nem de como proceder, né? A gente estava numa situação que a gente não sabia lidar com ela, e ele, apesar de magrinho, ele conseguia com uma força absurda jogar a gente tanto para um lado quanto para o outro. Era uma coisa impressionante, a gente estava lá sem entender como ele conseguiu arranjar tanta força. Ao mesmo tempo eu me questionava, isso aqui tem alguma coisa incorporada nele. Tem algo incorporado nele aqui. Não é a mesma pessoa.
os olhos dele não se abrem, só aparece essa parte branca dos olhos um pouquinho. Ele consegue nos ver. Como ele consegue nos ver sem abrir os olhos? Fiquei questionando tudo depois, né? Não comentei nada com os amigos, mas eu fiquei questionando aquela situação ali que a gente estava vivendo. Ele conseguia nos acompanhar, talvez pelos barulhos que a gente estava fazendo, ele se guiava por isso, porque os olhos dele não abriam totalmente, a feição era outra, ele estava muito agressivo, rosnava, onde ele batia as mãos, ele parecia não sentir dor, ele se machucava todos os dedos, todos. Chegou um ponto que ele deu um soco na parede, numa quina, e arrancou um pedaço da parede. A gente viu aquilo, todos nós ficamos de bobeira de ver a força que ele tinha para estar fazendo aquilo e sem sentir nada. Ele estava como se estivesse anestesiado mesmo. E também não nos dava a entender que ele queria bater algum pau, alguma coisa, como ele mencionou que estava tentando matar uma cobra, né? Diz ele que tentava matar uma cobra com pau. Só que não era isso que estava acontecendo. Hoje eu falo para vocês que me recordo da situação e falo assim, que ele estava extremamente carregado. Havia ali um ser que se apossou dele naquele momento de fraqueza e ele cresceu ali diante daquela situação. Já fiz até um relato aqui e contei para vocês quando aconteceu de vir alguém em meu corpo, né? Que eu tinha uma sensibilidade totalmente diferente, mas eu estava totalmente consciente e veio uma pessoa boa em mim quando utilizou meu corpo físico. A minha boca falava sozinha, eu não tinha controle, né? Eu já fiz esse relato aqui, eu vou deixar até o link aqui para quem não viu, vai aparecer o link aqui de quando aconteceu isso comigo. Foi uma situação maravilhosa, uma situação positiva. E essa situação que aconteceu com esse amigo da gente foi uma situação extremamente negativa e muito perigosa, porque se ele vai para a rua, poderia ter sofrido um acidente, poderia também ter pego algum de nós e machucado muito, porque a gente não sabia se ele pegasse, por exemplo, alguma faca, alguma coisa assim na cozinha. A gente ficou com medo disso, depois que a gente ficou pensando as possibilidades de alguma maldade daquela situação ali. Mas hoje, por exemplo, eu procederia de outra forma. Eu tentaria não ser agressivo com ele, como a gente foi lá tentando segurá-lo, não era dessa forma. Eu ia tentar acalmá-lo de alguma forma, ia tentar fazer preces também, mentalizar alguma coisa positiva ali, de forma alguma segurá-lo. Foi como eu fiz no próximo vídeo, já estou gravando ele também e vou relatar para vocês. E no próximo vídeo eu vou contar para vocês o que aconteceu, mas foi com a presença de uma criança, o filho de uma amiga minha, né, que passou por uma situação, só que, assim, como foi mais recente e eu já sabia sobre situações espirituais, eu fiz outros procedimentos e que ajudou a resolver a situação, entendeu? Não precisou de chamar ninguém, graças a Deus deu tudo certo. Mas foram duas ocorrências e no próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Tá beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo, meus amigos. Um forte abraço. Sejam todos bem-vindos, tá? Muito obrigado por estarem aqui. Gratidão. Obrigado.